Como não amar-te? É uma pergunta que nós devemos colocar a nós mesmos perante tudo aquilo que Jesus fez por nós, perante tudo aquilo que Ele continua a fazer na nossa vida, perante tudo aquilo que Ele nos deu. Como não amar aquele que sofreu, aquele que deu a sua vida, aquele que se entregou completamente para perdão dos nossos pecados, para salvação da nossa alma. Como não amar-te? Esta é uma pergunta que nos leva também a pensar na nossa relação com Deus, e é uma pergunta que está associada com a pergunta que Jesus fez a Pedro, quando perguntava a Pedro: Pedro, amas-me? E é essa a pergunta que eu quero deixar hoje aqui a todos os irmãos, a cada um de nós. Se de facto nós nos estamos a relacionar com Deus, com o nosso Salvador Jesus Cristo, não apenas e meramente como religiosos, ou porque o amamos verdadeiramente. Como não amar-te? Se Ele deu tudo, se Ele fez tudo, como não amá-lo? Mas será que amamos? É muito fácil nós colocarmos cá para fora da nossa boca, quando nos perguntam qual é o grande mandamento que aparece na Bíblia, a amar a Deus sobre todas as coisas. É muito fácil. O jovem rico também disse a Jesus, logo, na ponta da língua, ele disse qual era o mandamento. Quando Jesus disse, então, olha, vai, vende tudo, segue-me, o que é que ele mostrou? Mostrou que o seu amor às coisas materiais era muito maior do que o seu amor a Deus. E esta é a questão, a grande questão que nós queremos deixar hoje aqui a cada um de nós. Como é que nós nos estamos a relacionar com Jesus? Como é que nós nos estamos a relacionar com o nosso Deus? Será que esta relação com Ele é uma relação verdadeiramente de amor? Ou apenas de formalismo, apenas de conhecimento, de religião? Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 21, é o último capítulo do Evangelho de João, antes do livro de Atos dos Apóstolos. João, capítulo 21, e vamos ler a partir do versículo 15. João 21, 15. Diz assim a palavra de Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? E vendo Pedro a este discípulo, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será?
E disse-lhe Jesus: se quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Este é um diálogo entre Jesus e Pedro, e onde Jesus tem uma conversa muito íntima, muito terra a terra também com Pedro. Jesus chama, talvez assim à parte, Pedro e faz-lhe uma pergunta que eu chamo que é a grande questão, ou a grande pergunta, que é uma pergunta que ele fará também hoje e muitas vezes a cada um de nós. Se Jesus pudesse agora aqui presencialmente, ele está aqui presencialmente, não é? Mas nós sabemos que não o vemos, não é? Não está fisicamente. Mas se ele pudesse chamar cada um de nós assim a um cantinho, olha, vamos aqui ter um tete-a-tete, não é? Vamos aqui ter uma conversa, cara a cara, olhos nos olhos. Tu amas-me. O que é que nós iríamos responder a Jesus? O que é que tu irias responder a Jesus? Tu amas-me. A importância desta pergunta tem a ver com o facto de o nosso Deus não querer um relacionamento frio com os seus filhos. O nosso Deus não quer apenas um relacionamento institucional, uma coisa formalista, fria. Podemos até conhecer muito acerca de Jesus, há muitos anos até frequentar a igreja, conhecer a Bíblia, os mandamentos, termos uma vida correta, uma vida moralmente, eticamente, tudo perfeitinho, ou não. Mas mesmo assim o Senhor continua a perguntar: amas-me? Senhor, eu sou membro da Igreja Batista da Parede, portanto, não é? Não, isso não interessa. Amas-me? Essa é a pergunta que Jesus está a fazer-te a ti hoje. Amas-me? É curioso que Jesus, quando faz esta pergunta, começa por dizer: Pedro, amas-me mais do que estes? Jesus não está a querer fazer competição entre os discípulos. Mas esta pergunta tem uma razão de ser. Porquê que Jesus diz a Pedro: tu amas mais do que estes? Estes todos que aqui estão eram os outros discípulos. Porquê? Jesus estava a querer que Pedro se exaltasse acima dos outros? Não. Jesus estava apenas a lembrar que Pedro já se tinha exaltado acima dos outros. Porque antes de Jesus ter ido à cruz, o que é que Pedro tinha dito? Nós encontramos isso nos evangelhos de João, também de Lucas, de Marcos, de Mateus, e Pedro tinha dito a Jesus, antes de Jesus ir à cruz, naquela noite em que ele estava a cear com os seus discípulos, ele disse: todos te podem trair, não é? Todos te podem negar, eu nunca. Ou seja, estes todos podem trair, porque Jesus tinha dito: um de vocês me há de trair. E ele disse: estes todos podem fazer, mas eu nunca. Eu jamais. E o que é que ele fez? Negou Jesus 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes. Quando, naquela noite, Jesus foi preso, Pedro disse que não o conhecia, não tinha nada a ver com ele. E na última vez, a terceira vez que Pedro negou Jesus, os seus olhos contactaram um com o outro. Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, e naquela hora Pedro começa a chorar. E lembrou-se. E Jesus agora pergunta: Pedro, amas-me? Pedro tinha-se colocado numa posição de espiritualidade acima dos outros. Agora Jesus lembra-o que ele não era realmente nada. Será que aprendeste a lição, Pedro? Irás continuar a dizer que és melhor que os outros? O que é que Pedro respondeu? Senhor, eu amo-te, não é? Diz lá o texto que Pedro respondeu a Jesus, no versículo 15, Senhor, tu sabes que te amo.
tu sabes que te amo. Depois, segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, amas-me? E Pedro diz, Senhor, sim, tu sabes que te amo. E na terceira vez, Pedro fica muito triste. Agora há aqui uma curiosidade. A palavra que Jesus usa para perguntar a Pedro se ele o ama é diferente da palavra que Pedro usa quando responde a Jesus. Porque há várias palavras no grego que são traduzidas por amor ou por amar. Jesus pergunta, Pedro, amas-me? Com uma expressão que é muito conhecida, nossa, e que está em João 3,16. É o amor ágape. A palavra no grego é ágape, que significa um amor sacrificial, um amor que é capaz de dar a vida. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, deu o seu Filho. Então, o que Jesus está a perguntar a Pedro é se ele o ama com aquele amor. Eu acredito que Pedro não teve coragem para dizer que o amava assim tanto. Talvez ele tenha aprendido a lição para não dizer que era tão forte no amor como antes tinha dito. Então Pedro responde com uma outra palavra, que é a palavra filéu. E a palavra filéu no grego significa amor fraternal, amor de irmão, amor de pai para filho. Então Pedro não está mais a querer dizer eu sou grande, eu sou o que te amo mais. Ele aprendeu a lição de humildade. E ele diz, enquanto que o Senhor diz, tu amas-me ao ponto de dar a tua vida? Pedro diz, eu amo-te. Não é? Eu amo-te ao ponto de ser fiel. Eu amo-te, tu sabes. E Jesus insiste, ele, eu amo-te. E quando Jesus na terceira vez usa a mesma palavra que Pedro usou, já não usa a palavra ágape, usa a palavra filéu, é como se Jesus estivesse a dizer, mas mesmo assim com esse amor, amas-me mesmo? E Pedro ficou triste e disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Porque realmente Pedro começa a pensar, eu não sou digno de amá-lo, nem sou digno de confiança, mas Ele sabe o que está no meu coração. E Deus sabe o que está no teu coração hoje também. Deus conhece e sabe porque é que tu estás aqui. Porque é que tu oras? Porque é que tu lês a Bíblia? Porque é que tu fazes alguma coisa para Deus? Porque é que tu serves? É por amor? É porque amas mesmo? Ao ponto de a tua vida ser completamente entregue nas mãos de Deus? Lembramos que uma das críticas que Jesus faz naquelas 7 cartas que acabámos de falar sobre elas há pouco tempo, no livro de Apocalipse, uma das igrejas, a crítica é, perdeste o primeiro amor. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus permanece num relacionamento apenas de ritualismo, de religiosidade, de fazer por obrigação, mas não há nada no coração. Não se sente nada. Não há paixão por Cristo. Não há paixão pela obra de Cristo. Por isso a pergunta hoje é muito atual. Tu és cristão, vens à igreja, fazes coisas, porquê? Tu amas? Acabámos de cantar, volto a dizer, aquele cântico que dizia, como não amar-te? Se nós compreendermos realmente o quanto nós fomos amados, talvez nós possamos orientar mais o nosso coração para um grande amor para Jesus. Isto porquê? Porque sem amor nós não somos nada. Sem amor não há nada. Sem amor não há relacionamento profundo com Deus. Sem amor não há vida. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, um capítulo muito conhecido, que nós podemos ter os melhores dons, nós podemos fazer as melhores obras, as maiores, ser muito ativos na igreja, estar sempre presente. Mas se nós não tivermos amor, o que é que lá diz? É tudo barulho e nada vale. Sem amor não há vida. Por isso a pergunta é aquela que Jesus está a fazer a ti e a mim, hoje de manhã. Amas-me? É a pergunta que Jesus te faz todos os dias. Amas-me? Sem amor a Cristo não há vitalidade no nosso cristianismo, na nossa espiritualidade. Sem amor tudo é barulho, como eu já disse.
nós temos de manifestar o verdadeiro amor a Cristo. Ter um relacionamento profundo com Ele. Ter paixão por Ele. Sem frieza. Mas verdadeiramente amando a Cristo. E quando nós amamos, nós agradamos. Quando nós amamos, nós queremos estar perto. Quando nós amamos, nós queremos satisfazer e alegrar quem amamos. Isto acontece nos nossos relacionamentos. O marido que diz à mulher, eu amo, mas não quer proporcionar ou não se preocupa em proporcionar à mulher satisfação, alegria, bem-estar. Então não ama. Ama-se a Ele próprio só. Se nós não queremos dar alegria ao nosso Deus, agradar ao nosso Deus, fazer aquilo que Ele gosta que a gente faça, não fazer aquilo que Ele não gosta que a gente faça, então nós não amamos. Isso é amar a Jesus. Essa é a tua preocupação. Ele está no teu pensamento, permanentemente. Quando alguém está apaixonado, o que é que faz? Ele está sempre a pensar, está sempre a ligar, não é? Passado um tempo, esqueci-me do telemóvel. Não ouvi. O amor que está a esfriar. Cuidado, cuidado. E quando nós amamos a Cristo, nós queremos estar com Ele, nós queremos estar em oração. Queremos estar perto da Sua palavra, queremos lhe agradar, queremos fazer a Sua vontade. Isso é amar. E sem este amor, não há vida. Sem este amor, não há vida espiritual. Amas-me? Então, se amas, tens esta vida. Porque tens este tipo de relacionamento. Amar é relacionamento íntimo com Jesus. A segunda coisa que eu queria destacar aqui sobre o amor é que amar a Deus manifesta-se pelo nosso arrependimento. O amor ao Senhor está intimamente ligado com o sentimento que nós temos de que somos grandes pecadores e que estamos arrependidos desse pecado. Em Lucas, no capítulo 7, no versículo 47, encontramos um episódio que Jesus está com algumas pessoas e chega uma mulher que é considerada uma mulher pecadora. E essa mulher chega perto de Jesus, chora, unge Jesus com um óleo precioso, muito caro, é criticada, até o próprio Senhor Jesus é criticado por deixar que aquilo aconteça. E no versículo 47, Jesus diz assim, vamos ler até um bocadinho antes. Não me ungiste, isto é Jesus a falar com o dono da casa onde ele estava. Quando eu cheguei aqui não fizeste nada, não é? Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Jesus tinha sido recebido na casa de um homem rico, que não se dignou sequer humilhar-se diante de Jesus ou fazer fosse o que fosse. Mas aquela mulher chegou ali e chorou os seus pecados, humilhou-se, e Jesus acaba por dizer isto. Acaba por dizer, ela fez isto porque muito amou. Porque muito amou, os seus pecados, os seus muitos pecados, que vocês estão aí a dizer que ela é muito pecadora, são perdoados. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Isto significa, meus irmãos, que nós amamos mais a Cristo, amamos mais a Deus, quanto mais nos sentimos pecadores. Porque quanto mais sentimos que somos pecadores, mais sentimos que foi grande o perdão que nos alcançou. E aí estamos gratos a Ele. E dizemos, muito obrigado, Senhor, eu amo-te por tudo aquilo que fizeste por mim. Só que muitas pessoas são como muitos fariseus, muitos escribas do tempo de Jesus, que achavam que não tinham problema nenhum. Por isso é que Jesus disse, olha, só precisa de médico quem está doente. Não é? Vocês estão curados, vocês não estão doentes. E nós só achamos que precisamos de Deus se sentirmos que somos pecadores. E realmente, irmãos, quando alguém sente que o seu pecado é grande, a sua ofensa a Deus é grande, e percebe que na cruz Jesus pagou todos os seus pecados, essa pessoa ama muito a Deus. Agora, aquele que acha que
Não, Jesus até nem fez assim grande coisa por mim, porque eu não sou muito pecador, sou um pecadorzinho, não é? Sou um pecador pequenino. Eu sou um pecador pequenino, mas porque sou baixinho, não é? Mas sou um pecador grande porque sou gordo. Então, nós somos pecadores, irmãos, e quando nós sentimos esse pecado, nós sentimos que foi grande o perdão de Deus, e aí nós amamos muito. Uma vez assustei-me, porque no Alentejo transportava às vezes para a igreja algumas irmãs, e houve uma senhora, assim já idosa, que um dia, na conversa que íamos tendo no caminho, ela dizia, eu não sou pecadora. Eu fiquei, não, o que é que se passa aqui? Ela dizia, eu não faço mal a ninguém, não digo mal de ninguém, não faço mal a ninguém, não sou pecadora. Aquela senhora não conseguia entender que pecado não é só isso. Podem estar aqui, eu acredito e aceito que a gente não faz mal a ninguém. Somos boas pessoas. Aqui, graças a Deus, aqui somos todas boas pessoas. Ninguém faz mal a ninguém. A pergunta é, faz bem? Porque o pecar não é só não fazer mal. É também deixar de fazer bem. É também de seguir o plano de Deus na sua vida. Olha, é deixar de amar a Deus. Porque é um mandamento. Então, quando eu sinto que sou um miserável pecador, como dizia o apóstolo Paulo, miserável homem que eu sou, quando eu sinto que sou um grande pecador, confesso o meu pecado, me arrependo, então aí eu amo a Jesus. Porque o amor a Cristo está intimamente ligado ao sentimento que nós temos de quão grande é o nosso pecado. E quando nós sabemos que grande é o nosso pecado, também entendemos que grande foi o perdão de Deus. E quando entendemos que grande foi o perdão de Deus e o seu amor por nós, só posso responder com grande amor por Ele também. Amas-me? Sentes-te assim um grande pecador ao ponto de me amar porque reconheces que foste perdoado? É por isso que Pedro, quando sentiu a terceira pergunta, quando ouviu a terceira pergunta, ele ficou triste, porque ele lembrou-se quão miserável eu fui, quão pecador eu fui. E Ele perdoa-me. E Ele está aqui comigo. Ainda está a dar uma oportunidade, porque Ele me ama. Então, amamos quando nos sentimos realmente pecadores e estamos arrependidos desse pecado. E, finalmente, amar a Cristo implica serviço. Implica fazer alguma coisa. Não é só palavras. A Bíblia diz-nos que amar não é só por palavras. Amar é por ações. Amar a Cristo é cuidar e zelar dos outros. Porque Jesus, as 3 vezes disse, amas-me, apacenta os meus cordeiros. Amas-me, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus disse isso. Ou seja, amas-me, então faz alguma coisa. Serve-me. Amas-me, cuida dos meus cordeirinhos. Ama as criancinhas. Hoje fomos desafiados a amar crianças, a fazer alguma coisa por elas. A Bíblia diz-nos que ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o irmão a quem vê. Não ama o próximo a quem vê. Não ama a igreja. Os cordeirinhos e as ovelhas de Jesus são todos, mas particularmente a igreja de Jesus. Se nós não amamos a igreja, se nós não amamos os nossos irmãos, se nós não servimos ao Senhor, o nosso amor é falso. É fake news. Ou seja, é um amor que a gente está a viver completamente ao contrário. Ninguém que despreza os outros, ninguém que despreza o zelo pelos irmãos, o cuidado pelos irmãos, a oração pelos irmãos, o apoio aos irmãos, ao próximo, pode dizer que ama a Cristo. Por isso a pergunta fica aqui de pé, para todos nós pensarmos. Como é que é a tua relação com Cristo? É de amor, mesmo? Ou apenas de religião, de ritual, de formalismo? Como é que é a tua paixão? Como é que tu sentes o teu pecado? Como é que tu estás a servir ao Senhor? Pensa nisto tudo e responda à pergunta que Jesus te está a fazer a ti e a mim hoje. Amas-me? Qual é a tua resposta? O Senhor sabe. Como Pedro disse, Senhor, tu sabes. Mas Pedro disse, tu sabes que eu te amo. Será que eu posso dizer a Jesus, Senhor, tu sabes que eu te amo? Ou tu sabes que eu não te amo? Amas-me? A resposta
na prática, será dada por cada um de nós. Que o Senhor vos abençoe.